Bom, irmãos, já estamos aqui para gravar o segundo vídeo. E eu creio que esse vídeo vai ser um pouco extenso. Os vídeos vão ser muitos vídeos porque o assunto é extenso. Até nós chegarmos no ponto que nós precisamos chegar. Então Jesus veio, irmãos, pregando para os judeus. Jesus veio estabelecendo a vontade de Deus para o novo reino, para a nova aliança. E aí, o que ele faz, irmãos? Ele vai à procura, olha bem, ele não escolhe os discípulos. Ele vai à procura daqueles discípulos que Deus dá para eles, aqueles homens que Deus separa do povo de judeu e dá para ele. Tanto é que é o ponto que ele diz assim, olha, de todos aqueles que tu me deste, nenhum se perdeu a não ser o filho da perdição. Então ele vai à procura, ele vai atrás de Mateus, ele vai atrás de João, ele vai atrás de Pedro, ele vai atrás dos apóstolos, dos discípulos ali, desses homens ali. Porque Deus tinha dado esses homens para ele, para ser companheiro dele de ministério. Então ele não tinha escolhido os apóstolos, não tinha escolhido os discípulos. Deus que tinha dado para ele aqueles discípulos. Os discípulos foram todas escolhas de Deus. Então ele escolhe esses discípulos e começa a discipulá-los. Mas o interessante é que cada discípulo que Deus dá para ele, quando esses discípulos avistam e ele tem 2, 3 palavras, tem um trocadilho de palavras com eles, simplesmente esses discípulos, eles largam tudo e vão seguir. Vão seguir Jesus Cristo. Alguns desses discípulos eram discípulos de João Batista. Quando eles ouviram Jesus falando, eles viraram as costas para João Batista, no bom sentido, e começaram a seguir Jesus Cristo. Interessante, né, irmãos? Por que Deus dá 2 seguidores de João Batista? E olha que o ministério de João Batista foi 6 meses. Por que Deus dá 2 seguidores de João Batista para estar com Jesus Cristo? Porque esses 2 seguidores sabiam o que João Batista vivia, como ele vivia, quem tinha mandado ele. Esses 2 discípulos, eles sabiam que João Batista veio anunciando a vinda do Messias para se unir aos 12. Então os 12 discípulos, eles começam a aprender a conviver com Jesus. Em 3 anos e meio, porque o ministério de Jesus Cristo foi cerca de 3 anos e meio. Então, nesses 3 anos e meio, os discípulos conviveram dia a dia com Jesus, 24 horas. Nesses 3 anos e meio, os discípulos viram milagre acontecer, viram transformações de multiplicação de pães, viram o morto ressuscitar, viram o coxo andar, viram o cego a ver, viram o surdo a ouvir, viram a figueira secar. Então, esses 12 discípulos andaram com Jesus nesse período de 3 anos e meio, para que eles testemunhassem que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Para que eles tivessem a plena convicção no Senhor que eles eram o quê? Que Jesus Cristo era o Filho do Deus vivo. Esses discípulos ouviram até Deus falando com Jesus Cristo. Esses discípulos tiveram o prazer de ver, alguns deles, o prazer de ver Jesus Cristo transfigurado em glória. E eles tiveram o prazer também de conhecer Elias e Moisés. E também tiveram o maior prazer ainda, quando estava lá Jesus, Elias e Moisés, tiveram o maior prazer de ouvir a voz de Deus audível, dizendo, eis aí o meu filho amado, a ele vocês têm que ouvir. Quando Jesus Cristo ele vai ao monte junto com esses 2 discípulos,
onde aparece Elias e Moisés, Elias representando os profetas e Moisés representando a lei, o que Deus fala para Elias, para Moisés, na presença dos discípulos? Lei, Elias, tu que representa os profetas, agora tu vai ter que parar de profetizar e vai ter que ouvir o que o meu filho tem a dizer. Moisés, tu que escreveu a lei, agora tu vai ter que parar de escrever a lei, vai ter que parar de falar da lei e vai ter que ouvir o que o meu filho tem a falar. E ele diz assim, eis aí o meu filho amado, a ele você tem que ouvir. Deus está ordenando para a lei e os profetas ouvirem agora o filho, para a lei e os profetas se calarem e agora eles ouvirem o filho. Então, irmãos, continuando para que você entenda, Jesus Cristo tem uma jornada de 3 anos e meio na Terra. Nesse final desses 3 anos e meio, ele é crucificado, ele é condenado, crucificado, mas ele é condenado pelos nossos pecados. Ele é condenado pelos nossos erros. Ele se fez maldito na cruz do Calvário, para que eu e você, que éramos malditos, seríamos, na morte dele, reconciliados com Deus. Jesus morre, os discípulos se dividem. E o que acontece? Jesus ressuscita, ele desce por 3 dias nos infernos, pega a chave do inferno, e a chave da morte, a chave do inferno e da morte não estão mais nas mãos de Satanás. A morte já não tem mais as suas chaves, o inferno não tem mais as suas chaves, as chaves das portas. O inferno não tem mais poder e a morte também não tem mais poder. O que acontece, irmãos? Ele ressuscita, fica 40 dias andando nesta terra, anunciando para os discípulos, se mostrando para os discípulos, ao ponto de Tomé dizer, eu só vou acreditar se eu pôr as mãos nas feridas das mãos e no teu lado, que foi perfurado. Jesus permite fazer isso, ele permite. O que acontece, irmãos? Depois desses 40 dias ele é ascendido aos céus, ele sobe aos céus, como o único e perfeito sacerdote. Mas antes dele ascender aos céus na cruz do Calvário, quando ele entrega a vida dele nas mãos de Jesus, porque tem muita gente que diz que mataram Jesus. Não mataram Jesus, não foi os judeus que mataram Jesus, não. Não mataram Jesus, ele entregou a sua vida por mim e por ti, porque se tivessem forçado Jesus a uma morte, não seria sacrifício. Ele entrega, tanto é que quando aqueles homens foram ver, se aqueles homens estavam mortos, aqueles 2 que estavam lá da cruz de Jesus, Jesus Cristo já tinha expirado, já tinha morrido. Mas antes de morrer, ele diz assim, ó, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Está consumado. Antes disso ele disse assim, está consumado, está cumprido. Tudo para que eu vim fazer está feito. Tudo que o Senhor queria que eu fizesse está feito, está consumado. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E morre. Mas ressuscita no 3º dia. E anda mais 40 dias sobre a terra. 40 dias. E aí que dá Mateus, o livro que Mateus ele descreve o Evangelho de Jesus Cristo. As últimas palavras de Mateus no livro diz assim, é uma coisa que Jesus está comissionando, dizendo assim, olha, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, curando-os, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e curando os enfermos e expulsando os demônios. Irmãos, até a morte de Jesus Cristo, a graça não tinha chegado até nós. Até a morte de Jesus Cristo, Jesus veio para o povo dele.
Jesus veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. A graça só veio ser estendida para nós depois da morte de Jesus Cristo, que é a promessa que nós lemos ali, que Deus promete para Abraão: Abraão, sai do meio da parentela, porque através de ti eu farei uma grande nação, e todas as famílias da terra serão benditas. Todas as famílias, depois da morte de Jesus Cristo, de ele ressuscitar, todas as famílias da terra passam a ser benditas. Mas antes da morte de Jesus Cristo, nós não éramos benditos, nós não estávamos ainda enxertados na nova aliança, porque o sacrifício ainda não tinha sido pago. O sacrifício na cruz não tinha sido pago. Nós só fomos comprados, resgatados, depois que o sacrifício da cruz, ele foi pago por Jesus. Antes não. Antes Jesus estava anunciando uma nova aliança para o povo de Israel, para as ovelhas perdidas da casa de Israel. As ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas depois, irmãos, não, depois não. Jesus morre, aí ele ordena, ele comissiona os apóstolos. Ele diz: olha, vocês vão por todo mundo, pregando o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, curando os enfermos e repreendendo os demônios. Aí que ele comissionou os discípulos a se dividirem e irem por todo o mundo. Para o mundo todo. Então, nessa ordem que Jesus dá, os discípulos ainda ficam ali em Jerusalém, ficam ali amontoados ali. E aí que vem a perseguição, e através da perseguição, eles são obrigados a fugirem, irmãos. Eles são obrigados a fugirem para um lado, fugirem para outro. Os romanos, eles perseguem os discípulos de Jesus Cristo, os sacerdotes perseguem os discípulos de Jesus Cristo, a ponto que eles terem que fugir. Mas na grande realidade, aquele êxodo de Jerusalém ali, dos apóstolos, aquele êxito era plano de Deus. E Deus tem algumas coisas engraçadas, né, irmão? Quando ele quis preservar Moisés, quando ele quis poupar a vida de Moisés, porque o faraó queria matar todos os meninos, ele escondeu o menino na casa do faraó. Ele tem umas coisas meio esquisitas. Parece que às vezes ele zomba do ser humano, que se acha tão intelectual, tão esperto. Então ali, a perseguição gerou um êxito, gerou uma divisão. Mas aonde aqueles discípulos iam, o Espírito Santo de Deus, ele ia à frente, porque o Espírito Santo de Deus era a promessa. Mas nós vamos para outro vídeo agora, para esse não ficar tão extenso. Aí nós vamos ver o que essa fuga, esse êxito causou, em nome do Senhor Jesus.